Muito bem, hoje nós vamos conversar um pouco sobre o Brasil como opção de investimentos. Nós estamos recebendo o Cláudio Birpó, ele que é manager, diretor do BTG Pactual, ex-presidente do JP Morgan. Bom, nós estamos recebendo o Cláudio, seja muito bem-vindo aqui ao nosso jornal. Bom dia. Obrigado, Ronaldo. Bom dia. Prazer estar aqui. A gente sempre olha para o Brasil como um país que é o país do futuro, mas esse é um discurso que tem mais ou menos uns 50 anos. Em alguns momentos a gente vê muitas possibilidades, em outros, como agora, muito recentemente, há pontos de interrogação, né, sobre até que ponto o Brasil, de fato, é esse país capaz de atrair investimentos, de crescer, de se desenvolver. Eu gostaria, Cláudio, de entender um pouquinho esse cenário contigo e principalmente como as grandes companhias, os grandes bancos olham para o Brasil num momento como esse que a gente está vivendo. Bom, primeiro, bom dia. Prazer estar aqui em Maringá. Venho aqui uma vez por mês para a reunião de conselho do Santa Rita. Eu acredito que o Brasil, como opção de investimento, do ponto de vista do investidor tradicional, estrangeiro, que tem que alocar portfólio, sempre foi e sempre será uma grande opção. O problema que existia aqui era a falta de confiança. Isto foi resolvido com a remoção da administração anterior. Então, hoje em dia, quando você vê um portfólio manager que tem que alocar recursos do mundo e você vê uma Turquia onde teve 30 mil prisões, onde que o presidente está controlando tudo e dinheiro está indo para lá. Você tem um déficit de conta corrente de 4%, você tem taxas de juros em torno de 7%, o Brasil é uma opção maravilhosa, vai continuar vindo muito dinheiro para o Brasil. Qual é a outra alternativa? A Rússia, nossa, olha os problemas que a Rússia tem. China, com todo o tamanho que tem, realmente é complicado colocar dinheiro na China a rodo. Então, o Brasil é uma grande opção. Tem mais um detalhe que não é muito comentado aí, pelo menos na mídia escrita, que é juro negativo. Por quê? Porque nenhum de nós aqui aprendeu juro negativo. Hoje existe 13 trilhões de dólares de bônus pagando juro negativo. Ora, com o Brasil pagando 14% ou em dólar 7, 8, 9%, é uma fácil opção. Acho que tem estabilidade política. Hoje em dia você tem um time de profissionais espetacular na área econômica, você tem um time de profissionais na área política. Então, eu não acho que o problema do Brasil vai ser dinheiro. Acho que vai vir muito dinheiro. Se eu não me engano, o FDI, que é o investimento direto que tem vindo para o Brasil esse ano, deve bater recorde e superar os 70 bilhões de dólares. Esse é um ponto bastante interessante, né? Quer dizer, o Brasil nesse cenário de países que podem atrair investidores, que podem atrair investimentos, ele se desponta e a gente, digamos, nos últimos anos estava empacado, né? Por conta de confiança. Sem dúvida, confiança é tudo. Se você olhar Estados Unidos, quando o Obama assumiu e teve toda aquela crise lá, o investidor americano, o empresário americano não queria reinvestir no país por medo da política do Obama. A mesma coisa acontecia aqui. Então, hoje em dia você tem, olha as últimas emissões que houveram aqui, Energisa, né? Agora tem várias empresas saindo para emissão de bônus, demanda 3, 4, 5 vezes ofertada. Então, eu acredito que dinheiro não é problema do Brasil. De novo, eu não queria deixar dúvida do seguinte, sair de menos 4 de crescimento para 0, 1, fácil. O difícil é crescer de 1 para 4 e 5. Aí nós temos que fazer tema de casa, aí nós temos que tomar aquela pílula forte e dura, que é mexer na Previdência, nós temos que pegar e fazer reforma fiscal. Não sei quanto que a gente está preparado, que a opinião pública vai estar aceitando isso. Mas sair de menos 4 para 1, você vai ver, é muito rápido. Por que é tão importante fazer essas reformas? O que elas mudam efetivamente na economia para que os investidores possam se sentir mais seguros para aplicar seu dinheiro aqui? Na verdade, o investidor está olhando muito taxa de juro. Essas reformas são muito importantes para nós por sustentabilidade, para quanto que isso vai conseguir perdurar, quanto tempo isso vai continuar, né? E a gente, hoje em dia você tem o Brasil basicamente com muito mais gente trabalhando do que gente aposentada.
eles chamam isso de bônus demográfico. Isso aí tem mais 10, 15 anos. Em 10, 15 anos você tem mais gente aposentada no Brasil do que gente trabalhando. Então a questão é, o Brasil vai ficar rico antes de ficar velho ou ficar velho antes de ficar rico? Essa é a grande questão que nós estamos nos debatendo. E se a gente não fizer esse tema de casa, se a gente não tomar esse remédio amargo, vai ser complicado. Eu acho que esse é o debate que a sociedade tem que se envolver, porque não dá para ter um monte de gente com 40, 50 anos de idade aposentado nesse país. E eu acho que são essas questões que nós temos que trazer para conversar. Então, esse é o trabalho duro que o Temer vai ter que fazer. Será que ele faz? E aí o desafio também barra nos próprios interesses políticos no Congresso, né? Sem dúvida nenhuma. Então, você tem aí um jogo de interesse que eu espero, hoje em dia, com a opinião pública engajada, eu vejo a opinião pública extremamente engajada através das redes sociais, querendo trazer essa conversa para a mesa e pressionando, vamos dizer, os políticos para fazer a coisa certa. Eu imagino que isso vai dar certo. Eu estou totalmente engajado, totalmente feliz que o Brasil tomou esse caminho. Eu fiquei muitos anos morando fora do país e estou vendo pela primeira vez uma luz no fim do túnel e não é um trem. Isso é importante. Bom, o senhor falou, inclusive, sobre ter ficado muitos anos fora do Brasil, né? Retornou ao país, hoje está numa companhia extremamente significativa, importante, né, no mercado financeiro. Eu gostaria de entender um pouco esse cenário também do mercado financeiro, porque hoje, cada vez mais, nós temos empresas do mundo presentes aqui, né, ligadas ao mundo dos negócios. Se a gente pensasse há 30 anos atrás, os bancos eram praticamente, as agências financeiras, né, as instituições financeiras eram praticamente nacionais. Hoje nós temos cada vez mais a presença já do capital estrangeiro comandando os bancos. Isso é um cenário, uma tendência e há um aumento de investimentos nesse segmento? Sem dúvida. Eu acredito, inclusive, que o Brasil, ainda como economia, é uma economia muito fechada. O Brasil deveria abrir mais, deveria entrar mais capital aqui, assim como a gente deveria permitir que o capital fosse embora também. Então, eu acho que todas as multinacionais estão aqui. Você pega carro, está todo mundo aqui. Você pega o mercado financeiro, todos os bancos do mundo estão aqui. O Brasil é um lugar atraente, o Brasil é um lugar que tem escala. O Brasil tem 200 milhões de pessoas. Isso não existe no mundo. O termo BRICS não vem à toa. O termo BRICS veio porque você tem esses países que têm escala, que tem uma classe média pujante. Essa classe média ficou um pouco achatada nesses últimos anos aí. Eu acho que a gente tem a chance de novo de dar uma acelerada e o Brasil de novo começar a atrair investimento para sustentar essa massa de pessoas. Por isso, todas as multinacionais têm que estar aqui. E não vamos esquecer também das multinacionais brasileiras, né? Você pega a Ambev, você pega a Gerdau, tem várias empresas, a JBS, que estão saindo daqui, porque o Brasil ficou pequeno para elas estão indo buscar outra coisa fora. Então, eu acho que isso que é o futuro. A gente não vai ter que ficar limitado aí, controlando fronteira, controlando capital. Eu acho que o Brasil, quanto mais abrir a economia, nós vamos ser os maiores beneficiários disso. Essa economia mais fechada, isso também é fruto de legislações que mantêm o Brasil ainda um pouco fechado? É um pouco cultural, é um pouco legislação, é um pouco de você ter a cabeça, né, de você entender que se você trouxer capital para cá, é melhor você ter 20, 30, 40% de algo muito grande do que você ter 80% de algo muito pequeno. Então, cultural, as pessoas vão ter que se acostumar com isso e vai ficar mais fácil. Quando a gente fala no capital estrangeiro, sempre houve aquele medo, digamos assim, né? De que o capital estrangeiro vem para cá, aplica, mas ganha dinheiro e leva o dinheiro daqui embora, né? Não funciona bem assim, né? Não funciona bem assim. As pessoas têm que reinvestir os lucros, elas mandam muito pouco dinheiro para fora. Pega outros países do mundo, pega Singapura, pega outros países onde você vê isso acontecendo. Não existe essa evasão de divisas. Na verdade, quando você olha o grande debate americano, quando atingiu a crise de 2008, era como repatriar os lucros de empresas americanas que estavam em outros países. Na verdade, os caras ficam reinvestidos. Existem empresas aqui americanas que estão no país há 50, 60, 100 anos. O Citibank está há mais de 100 anos no país, só para te dar um exemplo.
Essa presença do capital estrangeiro no Brasil, desses investimentos, essas reformas que são necessárias, são desejadas, na sua opinião, elas também trazem e podem potencializar até mesmo um crescimento do ponto de vista da população no que diz respeito à qualificação, à massa salarial, esses outros aspectos? Ou a gente vai ter, digamos, os melhores salários ainda apenas para aqueles que vêm de fora, para aqueles que comandam essas instituições, ou mesmo os trabalhadores podem ser beneficiados? Na verdade, toda empresa estrangeira que vem para o país, ela quer buscar a mão de obra local e a inteligência local, a pessoa que conhece o país. Então, a tendência é beneficiar os brasileiros daqui. Tenho visto hoje em dia o estudo no Brasil, a educação, começar a ter um investimento muito grande. Eu acredito que o beneficiário vai ser o brasileiro mesmo que tiver engajado nisso aí. Essa foi uma das principais razões que eu quis voltar para o Brasil. Você consegue aqui se diferenciar muito mais que em outros países, porque é um país que precisa de gente qualificada, precisa de gente que estudou, precisa de gente que quer continuar estudando. Então, eu estou super otimista quanto a isso, não há dúvida disso. E qualificação faz toda a diferença, Toda né? a diferença. Isso é importante, inclusive, para quem está acompanhando a gente, talvez ainda não apostou nisso, né? Não investiu na sua educação, na sua formação, que faz. Você vê hoje em dia, você pega Croton e Estácio juntas, tem mais de 1 milhão de alunos. Se não me engano, é a maior empresa de educação organizada do mundo. Então, eu acho que isso é espetacular. A gente está vendo isso acontecer, ensino à distância, enfim. Eu acho que tudo isso aí vai atingir essa grande massa de população, que vai reduzir o índice de analfabetismo no país, vai fazer o país realmente começar a dar uma decolada. Eu sou um super brasilianista, então... E os investidores observam todos esses dados, né? Todos esses dados, sem dúvida nenhuma. Cláudio, foi um prazer recebê-lo aqui no nosso jornal. Muito obrigado pelo Muito obrigado, carinho. o prazer foi meu. Nós conversamos um pouco sobre o nosso Brasil, sobre o cenário econômico, sobre investimentos, aspectos que fazem a gente acreditar no nosso país e no futuro do nosso país. E com essas informações nós terminamos por aqui mais uma edição do Ponto com o News.